Fala família Massa Bruta! Na força de uma raça, sejam todos bem-vindos. Para você que está sempre nos acompanhando aí nas redes sociais, minha gratidão, muito obrigado. E para você que está chegando agora, se inscreve no canal aí, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para estar recebendo sempre os conteúdos do canal RB Massa Bruta. Hoje eu vou estar recebendo aqui um grande amigo aí que o Braga me fez, o futebol me fez, o grande Mário. Mário, prazer ter você aqui novamente, você que já participou uma vez aí com a gente, hoje novamente, sabe que nessa ida aí do Bragantino aí, a gente fez a grande amizade, você é um cara que eu respeito bastante aí, tenho um grande carinho, e fico feliz de você ter aceitado o convite aí. Muito obrigado, Marcos, a todos que estão acompanhando aí essa live. E é um prazer enorme falar de futebol e falar sobre o Bragantino, né? É muito bom. Ô, Mário, a gente vai falar um pouquinho aqui do Bragantino aí na Sul-Americana, falar um pouquinho do jogo do Bragantino e Corinthians aí também, né? E falar aí do evento aí do Red Bull Bragantino aí naquela estrutura lá que, olha, eu fui lá no dia que teve o tour lá, acompanhando tudo que lá, falar a verdade, eu fui para filmar, mas eu acabei nem filmando direito, você pode ver que as minhas filmagens ela saiu toda tremida, porque eu queria aproveitar tudo aquilo ali, porque é uma estrutura, aí a Europa ali dentro, né, Omar? Com certeza. Hoje foi o lançamento oficial, né, do centro de treinamento do Bragantino em Atibaia. O evento contou com a presença de ídolos da história do clube, né? Como, por exemplo, o Mauro Silva, que foi representando a Federação Paulista de Futebol. Teve a presença do Luiz Miller, né? Que está entre um dos maiores ídolos da história do Bragantino também. Hoje que ele trabalha com a categoria sub-8 até sub-13 no clube. E também teve presença de pessoas importantes, né? Pedro Caixinha, o Serri, enfim, Marquinhos Chedi também estava. E também teve a presença do Mário Gomes, né? Que ele Você tava no jogo também, né, Omar? também, Eu vi a também fotinha sua lá. sim, ele também acompanhou a vitória do Bragantino no sábado contra o Corinthians, né? E é incrível, assim, essa estrutura que a Red Bull montou e já está pronta em Atibaia, né? Com 8 campos profissionais, uma estrutura absurda, né? Com relação aos alojamentos para as categorias de base e também o profissional, essa integração que o clube vem obtendo com esse CT, com esse novo centro de treinamento, e também o estádio, que vai ser a casa das principais equipes de base do Bragantino, em competições da Federação Paulista de Futebol, e também o feminino, que vai se mudar para lá, né? Lembrando que o feminino está jogando fora de Bragança Paulista, e é complicado isso, né? Fica distante do torcedor, né? E vai ter sua casa em Atibaia. Verdade. E o feminino aí que você tocou aí, tá bem no campeonato, ganhou do Grêmio. Sim. Aliás, um golaço lá da menina lá, de fora da área, no ângulo. Isso é importante, né? Eu acho que com relação ao feminino, o Bragantino ele tem, claro, eu acho que metas, eu acho que a principal primeira etapa que tem nessa temporada no futebol feminino é permanecer na elite do futebol brasileiro ali, do futebol feminino, né? O time, lembrando que o time bateu e voltou nessas últimas temporadas, né? Foi campeão 2 vezes ali do futebol feminino, na Série 2 do Brasileirão. Então, assim, eu acho que a meta é permanecer na elite. Verdade. Já que a gente entrou nesse assunto da estrutura aí, ô Mário, você acha que vendo tudo aquilo ali, eu acho que não é uma ciência exata, né? Às vezes você pode ter uma baita estrutura e não ter resultados, né? Porque não é só a estrutura que conta. Tem que ter as pessoas capacitadas ali. Eu, pelo que eu acompanho o Bragantino ali, tem bastante pessoas ali que cada um no seu setor é bastante competente no que faz, né? Você acha que aí com essa estrutura aí,
o Bragantino realmente entra para os clubes aí, não digo com história, porque a gente é um time do interior, né? Mas por todo o aporte da Red Bull, a estrutura, entra aí como realmente um time grande aí no cenário nacional, hein? Porque muitos não têm um CT daquele, né, Marco? Com certeza. Eu acho que assim, o CT, esse centro de treinamento em Atibaia é algo incrível. É um modelo que segue um padrão das principais equipes na Europa. E a gente tem como exemplo aqui no futebol brasileiro, antes desse centro de treinamento, o CT de Cotia, do São Paulo, e que aloja praticamente a categoria de base, não a equipe principal. E lembrando que esse centro de treinamento do Bragantino, ele vai ser utilizado pela base e pelo profissional. Então isso é muito importante. É uma estrutura, integração, né? uma estrutura muito grande, com relação não só aos campos oficiais, são 8, mas também toda a parte de estrutura de academia, de fisiologia, enfim. Tem uma parte que é ali no fundo do CT, que você até teve a honra de conhecer, que vai ser utilizada não só pelo Bragantino, pelos atletas da base, do profissional, mas também atletas que são patrocinados pela Red Bull, que poderão ir ali para fazer o seu treinamento também. Então é algo incrível, né? E é um modelo a se seguir. Eu acho que o Bragantino, com a estrutura que vem obtendo, principalmente agora do centro de treinamento, o clube vai ter uma estrutura muito, assim, muito importante para o futuro. E isso já acaba tendo uma diferença comparado aos outros clubes tradicionais da Série A, que é o que você falou, Marco. Muitos clubes não têm essa estrutura hoje no futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro é muito deficitário nessa parte estrutural, principalmente nas categorias de base e também no profissional, né? Você vê que muitos clubes aí de Série A, de outros estados, tiveram o pensamento de criar um centro de treinamento há, sei lá, menos de 10 anos atrás. Muitos times do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu acho que o Bragantino consegue ficar à frente de muitos clubes aqui no Brasil com relação ao CT. E futuramente, com a construção da nova arena, no lugar do estádio, do antigo estádio Marcelo Stefani, atual na Bia Bichedi, o Bragantino vai passar a ser candidato a conquistar títulos nacionais. Isso é o objetivo do projeto da marca Red Bull. Né? Isso é muito bacana. Eu tava lá no dia que eu teve o tour lá, né? Até o André foi perguntado lá sobre como o Bragantino agora não é só Bragança, né? O Bragantino tem que ser da região toda, né? Criar essa torcida aí. Então é bacana que eles também vão mais pra frente aí levar o pessoal de escolas, criançada lá a conhecer, tipo, abraçar a cidade, a região, mas isso aqui é bacana, né? E também, quem sabe aí, quando vir times de fora, até seleções mesmo aí, para jogar aí, quiser treinar lá, tem um espaço lá, né? Com certeza, é uma estrutura incrível, né? Que pode ser utilizada futuramente como você falou, por clubes e até por seleções, né? Eu acho que é uma estrutura que já vai fazer parte da história do clube, né? E Legal. é incrível assim esse legado que o clube vai ter com relação ao centro de treinamento, né? Eu acho que com relação à a região hoje não tem outro clube ali que bate de frente com o Bragantino, né? Principalmente por essa escassez de clube profissional. Hoje, na região, a gente só tem o Bragantino. Né? O Atibaia se mudou para Leme. Então, basicamente, claro, o Bragantino ele simboliza a região Bragantina, né? Não só Bragança Paulista, mas as outras cidades aí que cercam essa região.
Então, acho que isso também, claro, com a chegada da Red Bull, a gente viu uma mudança com relação aos consumidores, né, da equipe. Muita gente indo aos estádios e acompanhando, né? Coisa que não se via antes da parceria em 2019. Verdade. Vou colocar aqui o vídeo que os créditos aí da TV Massa Bruta, né? Eles postaram hoje aí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não nascemos para fazer mais do mesmo. Nosso propósito é muito maior. Nascemos para quebrar as barreiras do convencional e nos desafiar. Somos movidos por uma força que vem de dentro e nos faz moldar o futuro que sonhamos. Um futuro de jovens talentos que nasceram para voar para cima dos medalhões. Porque o céu nunca foi limite para quem tem asas. Asas que moldam nossa filosofia, cultura e DNA. Que permitem esse sonho ser realizado. E inspira as pessoas que transformam nosso futuro, dia após dia. Com essa conquista, temos certeza que o futuro vem de dentro, da nossa casa, o Centro de Performance e Desenvolvimento. Sejam bem-vindos ao nosso mundo, o mundo Red Bull. Mário, o mundo Red Bull. É impressionante, cara. É gigantesco lá. E a área lá também é uma área legal lá, bastante espaço, né? A Um hora que eu vi aquele mini incrível. estádio lá, rapaz, tem a camarote, tem as salas de imprensa lá. O futebol feminino, a categoria de base, mandar jogos lá, vai ser bem bacana, né, cara? Vai ser bem bacana. E assim, é um espaço ali, o mini estádio é um espaço para essas categorias de base, né? E o futebol feminino, que são consideradas categorias amadoras, né? Porque, por exemplo, o Red Bull Bragantino 2, ele vai continuar atuando na Bia Bichedi, né? Porque não tem a capacidade mínima para poder jogar lá, aqui em Atibaia, no caso. Então, mas é uma estrutura formidável, né? Eu acho que Legal. o Bragantino vai ter essa vantagem com relação aos outros clubes de ponta do futebol brasileiro. Verdade. Ô, Mário, falando um pouco aí agora do Campeonato Brasileiro aí, né? São 3 rodadas aí. O torcedor do Bragantino estava bastante preocupado com o desempenho do Bragantino, principalmente depois do jogo contra o Racing, né? Aliás, que o Racing para mim é um time de Libertadores, é um time cascudo aí, mas o Bragantino fez uma partida muito abaixo lá na Argentina, né? E na estreia do Campeonato Brasileiro, a gente simplesmente ia estrear com o Fluminense no Maracanã, o atual campeão da Libertadores. Juntando o desempenho que o Bragantino teve contra o Racing e a estreia no Campeonato Brasileiro, acho que todo mundo estava meio apreensivo, né? O Bragantino fez até um bom jogo lá contra o Fluminense, teve até chance de ganhar, né? E depois 2 vitórias em casa. Lógico que é muito cedo ainda, mas terceira rodada aí de 9 pontos, conquistou 7. É um excelente começo, né, ô Mário? Eu acho incrível. Eu acho que o Bragantino tem que aproveitar esse início de campeonato, principalmente pegar essa vantagem inicial, porque é importantíssima para o futuro da competição. O Bragantino já fez uma temporada muito, muito boa no ano passado e pode fazer história nessa temporada. Mesmo com a falta de peças importantes no final do campeonato da temporada passada no Brasileiro, o clube ainda conseguiu classificar para a primeira fase da Copa Libertadores da América, né? Então, eu acho que com esses novos reforços para a temporada, o Bragantino pode brigar por um campeonato brasileiro. Eu acho que, claro, tem muito chão. Você tem Palmeiras, Flamengo brigando por título, né? Que são os principais favoritos do campeonato. Mas eu acho que o Bragantino pode aproveitar esse início de competição, né? Eu acho que, assim, com relação à Sul-Americana, o Bragantino pegou um grupo difícil. Eu acho um grupo complicado
Você tem o Racing, que é um clube gigantesco, um dos maiores clubes do futebol mundial, né? Clube campeão do mundo, clube campeão da Copa Libertadores da América. E eu acho que, assim, o jogo em Alvejaneda, eu acho que o Bragantino sentiu muito a pressão, porque é um estádio que intimida. E a Caldeirão, torcida né? do Racing é um caldeirão. A torcida do Racing é impressionante, assim, faz a diferença mesmo. E eu acho que o Bragantino sentiu o jogo lá na Argentina, mas eu acho que o Bragantino ainda tem chances de se classificar na primeira colocação e entrar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas, assim, quarta-feira, por exemplo, o Bragantino enfrenta o Sportivo Luquenho. Eu acho que é um jogo muito importante para o Bragantino na temporada. O Bragantino vai enfrentar um time que perdeu na rodada anterior para o Coquimbo Unido, mas é um time complicadíssimo. Eu acho o Sportivo Luquenho uma equipe mais forte que o Coquimbo, né? Atualmente, até sábado, o Sportivo Luquenho estava na terceira colocação do Campeonato Paraguaio, na frente do Olímpia. Tem jogadores de nome do futebol paraguaio, jogadores que já jogaram em outros países, né? O Caixinha até falou na coletiva no sábado que conhece alguns jogadores, principalmente o Benítez, enfim, que já jogou no futebol mexicano, outros jogadores também. Então, assim, eu acredito que o Sportivo Luquenho é um time que vai dar trabalho para o Bragantino. E eu acho que é importante o Bragantino já iniciar esse confronto jogando aqui em Bragança, para depois tentar uma vitória lá no Paraguai. Lembrando que o Sportivo Luquenho não vai jogar em Luque, que é a sua cidade. Vai jogar no estádio Defensores del Chaco, que é a casa da seleção paraguaia de futebol, que fica em Assunção. Brandinho, tem que aproveitar isso aí, que não vai ser não vai jogar na sua casa, né? O time de lá na volta, né? E Sim. geralmente, sempre quando joga um time sul-americano, sempre é mais complicado mesmo, né, Mário? Completamente. Eu acho que tem essa diferença, né, de pressão. Muitos dos clubes ainda têm esse ambiente de ser um jogo mais complicado, mais duro, né? Também tem a pressão da torcida. E, infelizmente, a gente ainda sente, né, a diferença jogando contra esses times. O Brasil ainda, por mais que a gente vive um momento mais vitorioso com relação aos clubes brasileiros ganhando competições internacionais, principalmente na América do Sul, mas ainda é um ambiente assim, complicado para os jogadores, né? Eu acho que, assim, o Racing acho que era o principal adversário do Bragantino no grupo, mas futuramente o Bragantino pode enfrentar times mais tradicionais na competição. Lembrando que os terceiros colocados da Copa Libertadores vão entrar nos 16 avos da Copa Sul-Americana. Então o Bragantino pode O ter... Boca mesmo tá na Sul-Americana, né? Sim, Então, o Boca time. nessa temporada está na Sul-Americana. Então, e é um clube que vive um momento complexo, né? Começou a temporada em crise, mas, por exemplo, nesse final de semana venceu o Superclássico contra o River no Monumental de Nunes, né? Então 3-2, né? 3-2. Então, assim, Jogaça. o futebol sul-americano eu acho mágico, né? Então, eu acho também muito, muito legal o próprio Bragantino viver esse momento, né? Um momento mais formidável da história do clube, né? Jogando toda a temporada tá jogando Copa Sul-Americana, ou, por exemplo, em 2021 jogou a Copa Libertadores da América. Então, acho que é muito importante, como nessa temporada também, na primeira fase, né? Então, acho que é incrível e a gente tem que aproveitar ao máximo esse momento, né? Verdade. E acredito que vai se perdurar aí para os próximos anos, claro, com relação à parceria. Então, o Bragantino vai se acostumar e eu acho que é questão de tempo. O Bragantino tem tudo para ser um clube competitivo nos próximos anos nessas competições internacionais.
Tá caminhando para isso, né? Ô Mário, nesse jogo do Corinthians aí, Corinthians vem aí sem marcar gol em ninguém, né? E o engraçado é que os resultados do Bragantino e Corinthians nos últimos jogos sempre estavam tendo 1-0 e foi 1-0 novamente, né? Tem uns jogadores do Bragantino aí que cresceu bastante de produção, acho que o Creiton, a gente sempre fala daquela falha do Creiton contra o Água Santa e tal, mas ele evoluiu, né, desde o Brasileiro do ano passado e vem fazendo bons jogos. E nesse começo do campeonato aí, quem vem chamando a atenção é o Vitinho. São jogadores aí que o Vitinho tá para renovar contrato, né? Vai vencer aí. E o Cleiton, para mim, tá se tornando um líder ali, um dos líderes aí do grupo, você não acha? Eu acho que o Bragantino foi bem contra o Corinthians. Eu acho que foi importante essa vitória, mesmo de 1-0 dentro de casa. É a quarta vitória seguida do Bragantino contra o Corinthians, né? No ano passado, Ele o virou Bragantino freguesinho já, hein? 3 vezes e venceu as 3. E nessa temporada conseguiu mais uma vitória contra o Corinthians, né? Não teve o confronto no Campeonato Paulista, mas o Bragantino já sai com a vitória, com os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Corinthians também vive um momento conturbado, né? O Corinthians tem essa mudança na gestão política nessa temporada, dívidas, enfim, a saída de alguns jogadores importantes. E eu acredito que o Corinthians vai brigar para não cair nessa temporada. É bem complexo esse momento que o Corinthians vem passando. E com relação ao Cleiton, eu acredito que ele vem demonstrando uma evolução com o passar dos jogos, né, em 2024. Teve algumas falhas no primeiro tempo de sair errado em bola parada, mas depois conseguiu demonstrar aí uma frieza e o Bragantino conseguiu os 3 pontos. Isso que é o mais importante, né? E com relação ao Vitinho, eu acredito que é um jogador importante pro Bragantino para a temporada. Eu acho que é um bom jogador. E eu acho que nesse momento acho que o Bragantino tem que manter os seus atletas e reforçar. Né? E o clube vem reforçando para a temporada. Porque Isso. agora que começa mesmo o calendário, né? Porque Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, jogo um atrás do outro, né? Então tem um Com certeza. elenco porque sofre muito com cartões, lesões, isso não tem como fugir, né, Marcos? Sim, com relação às lesões, todos os clubes aí da Série A têm problema com relação às lesões. Isso é inegável. E o Bragantino também vem sofrendo. Até mesmo o Cleiton ficou fora na partida antes no Campeonato Brasileiro. Então, é complicado. E o Bragantino agora vem num momento que vem com uma atenção com relação à Copa Sul-Americana. Vai ter esses 2 confrontos contra o Sportivo Luquenho, aqui depois no Paraguai. Tem esse jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Souza da Paraíba, que é um time muito bom. Então, Esse assim, time que a ganhou gente do sabe Cruzeiro que lá, né? Num jogo lá que teve chuva pra caramba, se eu não me engano. Não foi? sim, eliminou o Cruzeiro Eliminou o Cruzeiro. e assim, é um time complicado. E é um time que sabe se defender. E eu acredito que, Cara, quando assim, chega o mata-mata, Bragantino, eu confesso pra óbvio. você que eu fico com o pé atrás com o Bragantino, viu, ô Mário? Eu acredito que nesse jogo, óbvio, o Bragantino é favorito. Ainda mais porque são 2 partidas, tem um jogo lá e depois tem um jogo aqui em Bragança Paulista. Mas tem todo esse calendário do futebol brasileiro, né? Que mescla Louco, né? competição internacional, Copa do Brasil e depois o brasileiro. E a gente viu que nesse início de Brasileirão, muitos clubes que são ditos como favoritos na competição já perderam muitos pontos, né? O Bragantino tá na liderança e, por exemplo, domingo, que teve o confronto entre Palmeiras e Flamengo, ficou no 0-0. Então, assim, com relação à competição, tanto o Flamengo como o Palmeiras perderam 2 pontos, né? Então já são
2 pontos a menos aí para eles somarem na temporada. E isso para o Bragantino é muito bom, né? Verdade. Vou colocar aqui o vídeo aí do Vitinho com o Cleiton aí, que foram os destaques do jogo aí do Braga, hein? Passa, mano. Passa, mano. Aí, pô. Vou cagar lá. Ele tá começando a ficar iluminado. Deixa eu pegar um pouquinho. Próximo jogo eu vou ficar iluminado. Sim, a minha esposa e meu filho sempre ficam aqui, então eu sempre procuro ali acenar eles, porque eles são minha base. Ser fiel ao nosso trabalho diário e aos nossos comportamentos. E o principal, rapaziada, mandante, manda! Não, foi muito importante esse final de jogo, né? A gente sabe que o Corinthians é muito forte na bola aérea e eles estavam querendo chuveirar na área para que pudesse encontrar um empate. E acho que foi importante para deixar essa energia lá em cima, deixar todo mundo ligado, né? Porque a gente estava todo mundo junto, né? Quando a gente ataca também, ataca todo mundo junto, e agora a gente estava defendendo e conseguindo essa vitória importante que agora a gente está numa segunda vitória em casa, né? Como também falei, o mandante manda, então acho que a gente conseguiu ser uma grande equipe e a gente jogou junto e conseguimos conquistar essa vitória juntos. 2 vitórias consecutivas neste campeonato não é fácil. 4 vitórias consecutivas ao Corinthians ainda é mais difícil. Os meus parabéns. Pois, hein? Vitória importante aí do Bragantino. É sempre bom começar já fazendo aquela gordurinha ali, né? Que o pessoal fala no começo ali, porque vai ter oscilação no campeonato, todo mundo vai oscilar, só não sabe o momento que vai oscilar, né? Você pega o ano passado, o Bragantino oscilou no final. Teve equipe que já oscilou nos começos, na metade. Então é inevitável, né? Tem que aproveitar, né, Omar? Tem que aproveitar, e é o que você falou, Marcos. No momento que não era para oscilar na temporada passada, oscilou. O Bragantino chegou muito perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. E foi naquele momento mais importante, o Bragantino teve aquela sequência de derrotas, de perda de pontos, né? Isso, perda de pontos, claro, alguns confrontos, empatando, perdendo. E o time até foi mal no final, né? Não conseguiu a classificação direta na fase de grupos da Libertadores. Não conseguiu nem chegar perto ali entre os 3. Então, eu acho que esse momento do Bragantino é aproveitar ao máximo cada confronto do Campeonato Brasileiro para ter essa sobra para o final do primeiro turno, enfim, para ter essa gordura aí para, em caso, sei lá, mais para frente do Campeonato Brasileiro, ter essa irregularidade, né, de perder alguns jogos. Mas eu acho complicado. O futebol brasileiro tem, acho que praticamente a liga mais difícil de conquistar um campeonato. Você tem que ser muito regular para conquistar o Brasileirão. E o Bragantino não teve essa proeza no final da temporada passada. Então o Bragantino tem esse foco, claro, esse objetivo de seguir essa regularidade até o final do campeonato. Verdade. A gente falou aí de irregularidade no campeonato, elenco e tal. O Bragantino, quem tá voltando aí, e voltou a treinar aí é o Lincoln e o Natan, né? Que estavam fora também. O Evangelista, acho que mais uma semaninha aí, capaz que volta já também. Então, queira ou não, é um reforço aí, é uns reforços aí pro Bragantino, né? E em falar em reforços aí, acho que o Bragantino contratou aí o Pedro Henrique, né? Que já passou aqui pelo Braga aí na época do Marcelo Veiga, depois voltou pro Corinthians, foi pro Atlético Paranaense, ganhou bastante experiência aí, né? Campeonatos aí. Eu acho que no mercado aí dos zagueiros aí, acho que o Bragantino fez uma boa contratação, você não acha, Mário? Com certeza. Eu acredito que o Bragantino acertou em cheio para reforçar a equipe na temporada. Depois da saída do Léo Ortiz, que foi sentida pelo torcedor, né? O torcedor ficou um pouco magoado pela forma que o Léo Ortiz saiu. Depois de muitas negociações, praticamente forçou a saída do Bragantino para ir para o Flamengo. E eu acredito que era questão de tempo mesmo para ele sair.
E é isso, a chegada desse reforço é importante para o clube. É um jogador que já, como você falou, Marcos, passou pelo Bragantino, pelo Clube Atlético Bragantino, antes da Red Bull chegar ao clube. E é importante, é um jogador que foi muito bem no Atlético Paranaense. Verdade. E ele teve proposta de outras equipes aí e preferiu vir para o Bragantino. A gente vai pegar uma fala dele aqui. Acho que foi até o Vitor Hugo da 102 que perguntou para ele aí, né? Vamos ver aí a resposta do Clube que Pedro. está crescendo nos últimos anos no Brasil. Volta aqui, Houve o Pedro. contato do Red Bull Bragantino, não pensei duas vezes. É um clube que está crescendo nos últimos anos no Brasil. Essa estrutura nova também que dá para os atletas, né, desempenhar o seu bom futebol também contou muito, né? E sem contar é um clube que eu já conheço, né? Que eu já conheci, já passei aqui. A cidade muito tranquila, muito acolhedora, então é algo que fez eu escolher o Red Bull Bragantino. Ô, Mário, isso que ele falou aí é importante, né? Tem muito jogador aí que vê isso também, né? Um clube que está em ascensão, né? E a estrutura tal. Então tem muito jogador que pensa nisso também, não só na história dos clubes grandes, né? E vamos ser realistas, né, Marcos? É um clube que paga em dia, não tem pressão, porque infelizmente essa é a realidade, não tem pressão. Então, joga Não tranquilo. tem pressão. Às vezes é perigoso até o cara se acomodar, viu, Mário? Então, é o que acontece, né? O que vem acontecendo. Muitos jogadores, desde essa chegada da parceria da Red Bull, os jogadores se acomodaram e não vingaram no Bragantino e depois, por questões, acabaram saindo do clube. Mas hoje o Bragantino é visado por vários atletas da Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, e jogadores que vêm para cá também vêm com essa mentalidade, que é um clube com muita estrutura, paga bem, tem um salário favorável, né? E não tem essa pressão e você vive uma vida normal, diferente do que um jogador que atua em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou em outras capitais dos estados aqui do Brasil. Então, eu acho que faz a diferença para alguns jogadores quando chega a essa oferta do Bragantino. Verdade. Ô, Mário, a gente falou aí da Sul-Americana aí. Você acha que o Bragantino consegue chegar aonde? Você olhando seu futebol que o Bragantino tá jogando e vendo outros times aí da Sul-Americana. Você que acompanha bastante esses times aí de fora do país, aí, Sul-Americana, né? Apesar, eu tô aprendendo a falar castelhano com o Mário, hein? Toda vez, eu curto demais, cara, quando vem time de outro país e a gente vai lá na torcida, lá, bater papo lá, é muito bacana. Contra o Coquimbo, né? Sim. O pessoal até marcou a gente lá, mandou o convite, tudo pra gente acompanhar nas redes sociais. E é legal, né? Você vê até o cara lá que você bateu um papo lá, né? Que você fez uma matéria lá. O cara veio sozinho com o carro pra cá, né, Mário? Sim. Você viu que torcedor maluco, fanático, tem em todo lugar, né, Mário? América do Sul é mágico. América do Sul é mágica. E é isso, assim. O futebol. Eu acredito que o Bragantino ele tem um elenco que pode brigar até a reta final do campeonato da Copa Sul-Americana, né? Da Copa Sul-Americana em si. É um campeonato difícil, que você tem que contar também, claro, com a sorte de enfrentar times mais tranquilos, principalmente na primeira fase. E, claro, depois que você chega numa fase de mata-mata, não tem como escolher adversário, né? Você tem que ser um time cascudo, regular, para você chegar nas fases finais. O Bragantino conseguiu, em 2021, chegar na final da Copa Sul-Americana. Poderia ter enfrentado o Peñarol na final, mas enfrentou o Atlético Paranaense. E, mesmo assim, o Bragantino sentiu naquela final em Montevidéu.
Se fosse E eu Penharol, acho seria que no estádio do Penharol, né? Afinal, aquele não, estádio do Penharol, né? seria um centenário e seria praticamente é a Lotado, casa do né? Penharol, né? Desde a É da legal. mudança para o campeão de siglo, o Penharol, em sua história, jogou a maior parte no estádio centenário. Então, era a casa do Penharol, né? Praticamente, o estádio centenário. E o Bragantino acabou sentindo. E eu acredito também, claro, que existe também o peso da camisa em competições da Conmebol. Isso é inegável. O Bragantino está tendo essa experiência recente jogando. O Bragantino tá engatinhando ainda, né? Nos campeonatos sul-americanos, né, mano? A realidade é que assim, o Praticamente. Bragantino teve aquelas participações nos anos 90 da Copa Conmebol, né? Quando o Bragantino jogou 2 fases seguidas em 92 e 93, caindo na primeira fase. Depois, em 96, chegou nas quartas de final, quando caiu para a Independiente Santa Fé, da Colômbia. Eu tava nesse jogo, hein, mano? Sério? Um 0x0 Tem um aí? camisa 10 do Bragantino, o Moreninho, carequinha, bom de bola, cara. E Era o Kelly. o Bragantino perdeu aqui, se eu não me engano, não sei se empatou ou perdeu aqui no O jogo do Bragantino Bragantino. perde na Colômbia e depois tem o jogo da volta aqui no Marcelo Stefani e é um 0x0, que até tem Eu tava lá no Pato Bucho. teve o último lance que foi um escanteio para o Bragantino, o Marcelo Martelotti ainda foi para a área, enfim. Foi. Esse jogo foi em dia de semana, e se eu não me engano foi à tarde esse jogo, foi um absurdo, assim. E era aquele calendário maluco dos anos 90, né? Foi um ano que foi maluco também para o Bragantino, porque o Bragantino brigou para não cair naquele Campeonato Brasileiro e foi longe na Copa Conmebol. E depois disso, o Bragantino só jogou competições internacionais já com a parceria da Red Bull, né? Então, eu acho que é importante o Bragantino ter essa experiência, como teve nesses últimos anos, de jogar competições internacionais, de enfrentar times poderosos do nosso continente. E eu acho que o Bragantino tem condição de chegar longe da Copa Sul-Americana, sim. Eu acho que dá para chegar. A gente viu times que têm praticamente a mesma filosofia do Bragantino, em questão de ser equipes que se preocupam com a categoria de base, por exemplo, Independiente del Valle, e conseguiu 2 títulos, né? Tanto contra o Colón em Assunción, como agora teve esse título recente contra o São Paulo, jogando a final em Córdoba. Então o Bragantino pode sim sonhar com um título de Copa Sul-Americana. Mas é claro, o Bragantino tem um longo caminho pela frente. Você arrisca pra cá nesse jogo Bragantino aí de quarta-feira? Eu acredito que o Bragantino consegue uma vitória aqui. E eu acho que é o objetivo de todo o elenco, do Pedro Caixinha. Mas é um jogo complicado para o Bragantino. Eu aposto um 2x0 para o Braga. Mas o que me preocupa de verdade é o jogo da volta. Eu acho que o Bragantino precisa ter uma tranquilidade com relação ao jogo. E o que vai favorecer o Bragantino no jogo da volta é que o jogo não é em Luque, é no Defensores del Chaco. Não vai ter tanta pressão. E a gente vai ver uma torcida muito apaixonada. A torcida do Sportivo Luquem é uma das torcidas mais malucas do futebol paraguaio. É uma torcida muito fiel, que acompanha o time. A cidade de Luque, ela é do lado de Assunción, então tem aquele bairrismo doentio mesmo, do cara que nasce em Luque, ele torce para o Sportivo Luquenho, ele não é o torcedor do Olímpia nem do Cerro Porteño. Então tem essa rivalidade contra os grandes ali do Paraguai. Então é uma torcida que acompanha, independente da onde o Sportivo Luquenho joga, eles vão atrás. Então eu acredito que vai ser mais ou menos o público que teve do Coquimbo Bonito aqui em Bragança Paulista. Omar, você sabe que eu gosto bastante de bater papo com vocês, sempre a gente tá lá no estádio lá, porque a gente viu várias experiências assim que, igual a gente fala, a gente guarda pro resto da vida, né? A gente fala tanto que o pessoal, a torcida aqui sempre fala, né? Eu sou a maior torcida, não sei o quê, Corinthians, Flamengo e tal. Cara, mas eu acho que a torcida sul-americana, cara,
eles têm uma paixão, não sei se é a maior, mas parece que eles torcem com mais garra. Eu lembro aquele jogo, acho que foi um time boliviano que veio aqui, não sei se você lembra, o Bragantino meteu 7, e os caras com o tambor de LED lá embaixo de chuva, e tocando, e batendo, e cantando, o jogo já tinha acabado, os caras todos embora pro vestiário, os caras fazendo a maior festa. Então você vê que a torcida sul-americana aí, para mim é um exemplo, cara, assim, de festa que eles fazem, sabe? Eles torcem com muita garra, né, cara? Não, é incrível, assim. Esse jogo, né, foi especificamente falando, foi o jogo contra o Oriente Petroleiro. Isso, E verdade. o torcedor sul-americano, ele é apaixonado. Ele é apaixonado. É complicado comparar com os outros países, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Brasil, essa influência que o torcedor tem com relação à mídia, né? Isso eu falo lá no passado com as rádios, depois, claro, com a ascensão da televisão, mas o brasileiro, ele gosta de ver a equipe dele vencendo, né? Então ele torce quando o time está bem, ou ele torce para o time que é vencedor, né? E ao contrário do que acontece no restante da América do Sul, principalmente no Uruguai e na Argentina, você tem essa identidade local, regional, ou até mesmo de bairro. Então você nasce forte, em determinado bairro, você vai torcer para o time do seu bairro, você vai torcer para o time da sua cidade, né? E infelizmente aqui no Brasil a gente ainda teve uma influência muito grande das mídias, né? Então a gente vê que aqui a cultura é completamente diferente. Lá não. O clube de futebol, ele representa a identidade do seu povo, da sua torcida, da sua família. Então, muitas das vezes, por exemplo, que acontece, como um exemplo, teve o Coquimbo Unido jogando aqui. O Coquimbo, ele representa a cidade de Coquimbo. Então, todo o povo de lá, ele torce para o clube, né? Tem abraça o time, o clube, né? Ele abraça o clube, né? Porque ele faz parte desse contexto. Infelizmente, aqui a gente ainda carece muito disso. Então, tem muito esses casos comparados, né? Então, você vê, por exemplo, o caso do Luquenho, que vai jogar aqui quarta-feira, tem essa questão também. O torcedor é apaixonado, é maluco, vive o clube... Intervalo, nós vai lá, Magal. A gente vai. E vai lá sim. Conhecer novas histórias lá, que é bacana demais. Ô, Mário, eu a gente falou do jogo... Eu tenho uma experiência engraçada com o Esportivo Luquenho, porque eu assisti uma vez o Esportivo Luquenho lá no Paraguai. Eu fui assistir um jogo do Libertad, no estádio Nicolás Leoz, caso do Libertad, contra o Esportivo Luquenho, válido pelo Campeonato Paraguaio. E eu fui moleque, assim, na minha juventude. E, cara, eu fiquei abismado, porque eu comprei ingresso para a torcida do Libertad, mandante. Fiquei até no setor popular ali, onde ficam as barras do Libertad. Cara, quando chegou a torcida do Esportivo Luquenho, eu fiquei impressionado. Assim. Já sabia do contexto, da tradição, da torcida. Os caras vieram, tipo assim, numa caravana absurda de Luque para Assunção. Eles fecharam praticamente todo o setor visitante e os caras tinham uma orquestra dentro ali do estádio, cara. Tinha sax, tinha trompetes, tinha todos os instrumentos ali possíveis para torcer e apoiar o Esportivo Luquenho. Então é uma torcida incrível, assim. É muito legal. Eu fiquei impressionado com a da União Petroleira, né? Fiquei impressionado com a torcida, a festa que eles fizeram aqui foi demais, cara. O jogo inteiro cantando, acabou o jogo, tava lá fazendo festa ainda. Ô, Mário. O Oriente Petroleiro é de Santa Cruz de la Sierra, né? E Santa Cruz de é la uma Sierra. cidade que não tem altitude ali na Bolívia, e ele é distante da capital La Paz. E propriamente a cidade de Santa Cruz de la Sierra, você tem o Oriente Petroleiro e você tem o Blooming, né? Então, são dois clubes tradicionais da Bolívia que tem muita torcida. Legal. Pô, a gente falou aqui você vê que o papo vai rolando, o tempo vai passando, né? A gente falou aí do Bragantino aí, Sul-Americano, Bragantino no Campeonato Brasileiro.
eu tava falando, eu gosto muito de conversar com o Mário, porque sempre que a gente se encontra aí, o Mário tem bastante história para contar aí, e a gente vai aprendendo, e eu gosto demais, cara, quando a gente vai lá na torcida adversária, lá, principalmente desses times que vêm de fora do país, porque você conhece um pouco ali a cultura ali do pessoal, a história, né? E é muito bacana. Ô, Mário, você que viajou bastante aí, né, nos países sul-americanos aí, tem algum time, assim, que fora do Brasil que você tem um carinho maior aí? A torcida que você falou aí, né? Tem alguma outra torcida que você ficou mais impressionado, assim, de ver? E algumas histórias aí que você com certeza deve ter vivenciado aí, compartilha com a gente aí. Sim, sim, é. Eu, para quem não sabe, eu torço pro Penharol, né? Então já tem essa minha maluquice que vem desde moleque. E é uma questão E você também, tem claro. camisa amarela lá atrás, lá, tudo Penharol? Tudo do Penharol. Então, assim, tem um contexto, porque eu torço pro Penharol. Então, eu ia desde moleque com a minha família nas férias para Montevidéu. Então, eu criei esse hábito de frequentar o Centenário, ver jogo do Penharol no estádio. E depois, com o passar dos anos, aumentou a maluquice. Então, na juventude, eu comecei a viajar sozinho para o Uruguai. Depois, na juventude, eu comecei a ir para a América do Sul, ver o Penharol jogando fora de casa, em Copa Libertadores, em Copa Sul-Americana. Legal. E aí depois, claro, me formando como jornalista, eu tive a honra também de trabalhar em jogos do Penharol. Mas a América do Sul em si é fantástica, né? Tem vários clubes que têm torcidas fanáticas, né? Por exemplo, no Uruguai, fora, claro, o Penharol e o Nacional, que são os dois clubes que dividem o país, você tem torcidas apaixonadas que são torcidas de clubes de bairro. Por exemplo, o Cerro. O Cerro de Montevidéu, ele tem uma das torcidas mais complicadas em nível de violência e de paixão também, né? É uma torcida muito, muito, muito louca, assim. Por exemplo, na Argentina, você tem clubes que já foram campeões argentinos e hoje jogam as divisões de acesso, que têm torcidas muito complicadas, tanto de fanatismo como também de violência. Você tem, por exemplo, na Argentina, o Chacarita Juniors, um clube que já foi campeão argentino em 1969, e que tem uma torcida fanática, né? Fanática. E na Argentina, claro, também tem os clubes do interior. Então você vai para Rosário e você tem a torcida do News, que é maluca, do Rosário Central. Santa Fé você tem o Unión e tem o Colón. Então é incrível isso. Na Colômbia, então, eu acho que assim, tem torcidas também muito apaixonadas, né? Tem os tradicionais ali, Milionários, Atlético Nacional de Medellín, você tem o América de Cali, mas também tem cidades ali na Colômbia que tem clubes que, por exemplo, nunca foram campeões colombianos e tem uma torcida muito apaixonada. Por exemplo, da torcida do Atlético Bucaramanga, que nunca foi campeão colombiano, mas assim, a torcida tem essa tradição de seguir o clube independente da situação financeira. Eu já tive o privilégio de assistir algum desses clubes em estádio. Eu já vi cenas curiosas, por exemplo, numa das viagens que eu fui para o Paraguai para ver o Penharol, eu encontrei com a torcida do Independiente de Medellín, da Colômbia, e eu fui assistir o Independiente de Medellín jogando contra o Sol de América do Paraguai por uma Copa Sul-Americana lá. E à tarde eu encontrei com a torcida do Independiente de Medellín. E aí, a molecada chegou para mim chorando, assim, pedindo dinheiro, porque não tinha dinheiro para voltar para a Colômbia. Os caras a molecada pegou ônibus da Colômbia e foi pulando até chegar em Assunção e não tinha dinheiro para voltar. E aí depois eu contei para os amigos meus do Paraguai, eu fiquei por lá ainda, e depois eles tiveram que, esses torcedores de Medellín tiveram que procurar a embaixada para tentar voltar para a Colômbia. Então, assim, esse é o nível de paixão que os caras têm, assim, praticamente beira a insanidade.
É bacana demais, né, cara? Você vê cada história, né? E você, ô, Mário, vamos aproveitar aí, teve aquela vez que você participou, a gente falou das camisas aí, mas, Claro. cara, olhando essa sua coleção aí, pra quem gosta de futebol e acompanha, independente de qual time torce, é uma maravilha ver essa cena atrás de você aí, várias camisas aí, deve ter tido, cada uma que você conseguiu e deve ter cada história aí para contar que deve ser muito bacana. Dessas Ah, camisas aí, qual que sim. foi a mais difícil de conseguir, que você conseguiu? Ah, assim, claro, tem camisas assim históricas aqui na coleção. A mais difícil, eu não sei te dizer a mais difícil. Tem as mais raras que eu tenho na coleção. Tenho camisas utilizadas pelo Pelé, por exemplo, Nossa, pelo New York Cosmos. Tenho camisetas dos anos 90 também, utilizada por grandes craques do futebol mundial. Mas eu acredito que, assim, vai de cada um pelo sentimento da camisa. Eu falo sempre que toda camisa tem sua história e seu valor, independente do clube. verdade. Então, isso vai também, claro, pela sensação que você tem por um clube de futebol. Então, pode ter uma camiseta que, para mim, não tem tanto significado, mas que para você, Marcos, tenha, entendeu? Tem aquela questão Verdade. do sentimento afetivo, enfim, do contexto que você vai ter com a camiseta de futebol. Por isso que eu falo que todas têm a sua importância e sua simbologia, né? Então, mas claro, essa do Pelé eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir de novo obter ela, porque é uma camisa muito específica, né? Tenho camisas aqui também de outros ídolos do futebol sul-americano, enfim, que eu também só tive a oportunidade uma vez de vê-las, né? Por exemplo, para eu poder adquirir, e eu consegui só naquele momento, porque eu sabia o contexto da oportunidade. E eu tenho até ela hoje e nunca mais vi outra camisa para ser vendida ou negociada. Aquele dia que nós fomos lá na torcida do Coquimbo lá, aquele rapaz que veio de carro lá, ele tava com uma camiseta lá dos anos 94, mais ou menos, que ele falou, né? Dos anos Que tem 90. O símbolo do piratão aqui, né? Coquimbo no meio da camiseta, cara. Espetacular, espetacular. Camisa de goleiro, né? Da Adidas. Cara, espetacular aquela camisa. Muito louco. E é muito legal Quase que, nem, falei por pra ele, exemplo, ó, eu vou dar uma bandeirinha pra você dar a camisa aqui pra mim, dar pro meu amigo Mário ali, que ele trouxe a camisa. Era da e tá hora bem mesmo, cara. guardada aqui a bandeira do Coquimbo, viu, cara? Pô, agradeço imensamente, Marcos. Mas, por exemplo, essa que eu trouxe do Braga, claro, é uma das que tem no acervo aqui do Bragantino. Essa aqui é de Ficou 94. bonita, cara. 94, né? Usada no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Bragantino cai contra o Corinthians, Fotografada né? aí, Mário. Autografada pelo Maurinho. Maurinho chegou a utilizar Nossa. a número O Maurinho 3 é aquele naquela que foi pro temporada. Flamengo depois, né? Sim, o Maurinho. Isso. Que jogou no Flamengo. Você lembra daquele time lá que o Bragantino tava caindo no Brasileiro? Aí tinha o técnico lá, Pardal, né? O senhorzinho, o técnico Pardal. E o nome dele era Pardal mesmo. O Bragantino tava jogando acho que pela Conmebol, velho. Contra o Palmeiras, tinha o Mancuso. 96, né? 96. Eu lembro que nesse jogo eu não fui, porque o Bragantino tava ruim demais. Falei, eu vou pro Poço de Monta. Aí tava sendo festa do Poço de Monta. Aí foi no Poço de Monta e o cara falou lá que o Bragantino tava ganhando de 5 e tal. Eu falei, o cara tá zoando, né? O Bragantino meteu 5, né? E foi Depois, na um volta, jogo ainda meio segurou. maluco, né, cara? Na volta ainda segurou o Palmeiras no Parque Antártico. O Palmeiras foi para cima do Bragantino. O Bragantino conseguiu segurar. E depois o Braga chegou nas quartas de final e caiu para o Independente Santa Fé. Até então era a melhor campanha internacional do clube na história, né? O Bragantino, e o Palmeiras ficou puta de massa, né? Em jogos oficiais, era a única viagem do Bragantino fora do país. O Bragantino, claro, teve nos anos 90 as excursões para o Japão, enfim. O Japão, né? Mas oficialmente o Bragantino era a única partida internacional do clube, né, em competições oficiais. E o Bragantino, mesmo chegando longe da Copa Conmebol, o Bragantino brigou para não cair. O final dos anos 90 é complexo do Braga, né? Porque aí em 97 cai. Perdeu 7. 7, ela lembrou uma vez. Perdeu 7 e não caiu. Sim, cai em campo. Mas aí tem a questão do caso Ives Mendes lá, que
que depois teve o tapetão, entre aspas, né, do Fluminense e do Bragantino, porque os dois não caíram. No ano seguinte, o Fluminense cai, em 97, o Bragantino ainda permanece, se salva na última rodada, e o Bragantino vai Mesmo cair perdendo 7, né? e o Bragantino vai cair para a segunda divisão só em 98. O Bragantino ainda que tinha bons jogadores naquele time de 98, tinha o Marcão, por exemplo, que depois foi pro Fluminense e jogou o final da grande parte da sua carreira no Fluminense. Tinha o Nem, zagueiro Nem, que depois jogou no São Paulo, enfim, naquele elenco, mas o time não conseguiu segurar e caiu de vez, né? Verdade. Ô, Mário, pra gente ir pro final da live aí, a gente falou aí bastante coisa do Bragantino, aí relembrou algumas histórias dos anos 90, né? Cara, eu fazendo aquele tour lá no Bragantino, e às vezes quando a gente vai acompanhar lá com o pessoal da imprensa lá, as entrevistas e tal, quem imaginaria que um clube como o Bragantino estaria no patamar que está, né? Graças aí, lógico, a Red Bull, a porta da Red Bull, mas é uma coisa assim, da água pro vinho, né? O Mário, é uma mudança muito grande, né, cara? A gente vive uma realidade que acho que nem o torcedor mais utópico acho que imaginaria, né? Eu acho que o Bragantino hoje vive um momento incrível, acho que o melhor momento com relação à regularidade uma estabilidade, eu digo, né? Numa divisão principal do futebol nacional. E a gente sabe que o Bragantino vai permanecer na elite do futebol brasileiro, né? Não é um achismo. Isso aí é fato. O Bragantino hoje vive um momento incrível e eu acho que para o futuro o Bragantino vai ser um clube competitivo, vai ser um clube vencedor. E é com questão de tempo, porque o Bragantino é um clube que não vive nessa situação de dívidas, né? É um clube que, graças à Red Bull, tem esse momento, graças mesmo à Red Bull. Porque, e também tem esse negócio de politicagem, que é o que atrapalha bastante também o clube, né? Porque a gente de verdade não sabe o que seria o clube sem a Red Bull. O Bragantino vivia um momento complexo, sem saber o que ia acontecer nos próximos anos. E com a chegada da Red Bull, mudou da água para o vinho mesmo. E é isso, acho que é incrível. Claro, você tem o outro lado da moeda, que eu acredito que assim, muita gente sentiu isso, que é a questão da identidade visual, não só do escudo, mas também com relação aos uniformes. Claro que a empresa vai exigir as cores da marca, não do clube Atlético Bragantino. Mudou o escudo, mudou o nome, mudou a camisa. E isso incomoda ainda alguns torcedores. E eu respeito essa opinião, né? Até porque, claro, o Clube Atlético Bragantino, com relação à identidade, a gente não sabe se um dia vai voltar, né? Claro que a gente nunca pode dizer nunca, mas é isso. É essa condição. Eu acredito que o Bragantino só teve vantagem. Até agora só teve vantagem. E, assim, é um absurdo a diferença que o clube vive. Então, eu acredito que foi incrível essa opção de chegar a Red Bull em Bragança Paulista e tomar conta do clube e adquirir o clube, enfim, e gerir dessa forma, porque é a mais profissional possível que a gente tem no futebol brasileiro. Mas é isso, eu acredito que eu acho que foi mais benéfico do que triste para o torcedor bragantino, né? Claro que os outros torcedores do futebol brasileiro ainda não pegam no pé do torcedor do Bragantino com relação a isso. Pô, não tem identidade, o Bragantino morreu, né? Muita gente fala isso. Tem até gente da cidade que fala isso. Mas é claro que eu acho que pega muito nessa identidade visual. Agora, essa mudança da água pro vinho aí, eu falo que o Bragantino achou o pote de ouro
E a Red Bull, ela achou um clube aí do interior que tem uma história bonita aí, né? Vice-campeão brasileiro, campeão paulista, e uma região aqui que gosta de futebol, né? Então, você vê que a Red Bull, ela abraça não só o clube, mas toda a região, né, cara? Ela podia, se fosse alguma empresa que não pensasse só na região, ela podia fazer o centro de treinamento aqui em Bragança mesmo, não pensando em fazer Atibaia, ou um legado também que vai deixar aí, que é o estádio municipal depois, e tal. Então, acho que agregou bastante também para a região, né, Omar? Com certeza. Por exemplo, o estádio municipal provavelmente vai ser a casa do futebol feminino. Por que ela podia fazer se ela não pensasse, né, na questão aqui de abraçar a região? Ela podia simplesmente construir a nova arena ali onde é o estádio do Bragantino, onde vai ser, e alugar o campo, como fez alugar o do Corinthians para ficar jogando fora. Mas ela quis aí permanecer com o time jogando aqui, né? Aumentar a Isso é. estrutura, né? Oi? Aumentar a estrutura na cidade. Então. Por exemplo, o estádio municipal provavelmente vai ser utilizado em algumas ocasiões para o futebol feminino. Provavelmente o Red Bull Bragantino 2 vai mandar os seus jogos no Pode jogar lá. futuramente. Não vai jogar no atual estádio na Bia Vichedi, né? A gente também não sabe qual que vai ser o nome futuramente. Provavelmente a Red Bull vai querer mudar o nome. Eu acredito até com razão, né? Porque eles são detentores Vai ser Toro Arena. vão construir um estádio novo. Então, acho Toro o mínimo Arena. eles terem o direito de mudar o nome, né? Até porque o estádio já foi mudado, né? De nome. Originalmente, eu acredito que o estádio se chama Estádio Marcelo Stefani, porque foi um ídolo da história do Clube Atlético Bragantino, que jogou pelo clube, foi presidente do clube e doou o terreno do estádio para ser construído a Casa do Bragantino, né? E depois foi mudado o nome. É uma baita história, né? Por questão familiar, né? O Marquinho quis homenagear o pai dele e colocou o nome do estádio do nome do pai dele. Então, assim, eu acredito que futuramente o estádio vai ter essa mudança do nome, né? A empresa vai mudar o nome do estádio. Mas eu acredito que, assim, você vê o investimento que a Red Bull tem, não só com o Bragança Paulista, mas com a região, todo mundo saiu ganhando. É incrível. Até mesmo quem não consome diariamente o clube. Verdade. Mário, quero agradecer você aí por ter aceitado aí fazer esse bate-papo aí. Você sabe que é muito bom estar recebendo você aqui, porque você, além de ser um cara fantástico e gente boa demais, é daqueles tipos de pessoa que a gente gosta de ter por perto, porque só agrega coisas boas pra gente, né? Então, eu quero agradecer você e sabe que tenho um grande carinho, um grande respeito por você, e toda vez que você quiser participar aqui, as portas estão abertas aí, e eu quero me convidar aí para me conhecer essas coleções, essa coleção que você tem de camisas aí, que para quem gosta de futebol, realmente deve ser uma nostalgia saber cada história de cada camisa aí, de cada clube, que é muito bacana. Muito obrigado, viu? Com certeza, Marcos. Eu agradeço imensamente o convite para participar aí dessa live. Saiba que o carinho e o sentimento é recíproco. Gosto muito de você. Acredito que o trabalho que você faz é incrível com relação a essa cobertura para o Red Bull Bragantino, para o torcedor do Massa Bruta. E fico muito feliz das suas palavras também. E, estou à disposição para sempre que precisar. E o convite aí pode vir aqui em casa. Vamos fazer vem aí fazer uma visita na coleção e a gente pode até ver aí de você fazer algum conteúdo, eu mostrando aí as camisas do Bragantino. Vai ser legal demais. E quarta-feira aí vai lá na torcida lá do... Com certeza, Marcos. Que já virou rotina já, hein, mano? Vamos. A gente vai conversar lá com a torcida do Esportivo Luquense. Beleza. Então, muito obrigado ao Mário aí. Segue ele lá tá no Correio de Atibaia, né, Mário? Isso mesmo. Correio de Atibaia. Eu que acabo fazendo algumas matérias aí, não só do Bragantino, mas também dos clubes daqui do futebol paulista, né? A gente acompanha da Série A do Brasileiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo,
e também as divisões de acesso aí do futebol paulista. Muito bacana. O Mário que tá em praticamente quase todos os jogos possíveis, ele tá. Eu lembro que nós fomos no Morumbi, no outro dia de manhã ele já tava lá na Portuguesa, lá, né? É muito bacana isso aí, cara. É muito legal. É isso Eles aí. vivem o futebol mesmo. Por isso que tem bastante história para contar e é um cara bastante querido aí no meio do pessoal aí que acompanha futebol. Bom, eu não poderia encerrar essa live aqui antes de mandar um abraço para os meus amigos aí, que é o Álvaro Ramalho e o Thiago Pacheco. Sabe que aqui tá igual o Bragantino, aqui também o pessoal vive tá falando, departamento médico, viu, Mário? Cara, aquela zica. E falando do Álvaro aí, a gente falou do Estado Municipal, acompanha o canal dele lá, que ele tá fazendo umas imagens aí do Estado Municipal desde quando começou a reforma lá, né? O Benito tá com os drones lá, que só imagem aérea lá, é o rei do drone. Então tá fazendo um trabalho legal lá de mostrar as imagens lá, que é bastante bacana. Chama BP Drones, no canal no YouTube. E um abraço aí pro Thiago Pacheco também, um cara fantástico também, que o Braga me apresentou aí, através da internet, a gente se conheceu, é um cara, gente boa demais. Então, pessoal, se você gostou desse bate-papo aí, deixa seu like, seus comentários, suas cornetas também, fica à vontade aí, mas pega leve, hein? E o sininho de notificações aí para receber sempre os conteúdos aí, e muito obrigado por vocês sempre estar nos acompanhando nas redes sociais. Valeu? Mário, fique com Deus aí, um forte abraço, até a próxima aí. Valeu, galera. Até mais, Marcos. Forte abraço, gente. Vai, Massa Bruta!